Aprendemos muito acerca da política no ambiente escolar, principalmente sobre democracia. Mas esse conhecimento muitas vezes mantém-se superficial e não atinge atitudes civis. Mas o que mudar? Onde estão os problemas e quem poderá os resolver, como de inclusão e de participação já no ambiente escolar, para que isso, a um médio ou longo prazo, tome as devidas proporções? A discussão deve ser feita e analisada. Olha, o sistema é bom, não na execução, mas o sistema em si, né? Como as leis do nosso país, que são muito bem planejadas. Mas o problema está ali no acontecer, no dia a dia, na escola. Se de fato o que a gente planeja, o que está na LDB, o que vem nos PCNs, se de fato funcionasse, aí sim eu acreditaria que poderia ser muito bom. Eu vejo que na realidade nós temos ainda que muito caminhar. Eu vejo o sistema ainda não é muito justo. Ainda se observa uma ideologia dominante no sentido de que alguns conseguem avançar ou poderiam avançar e outros não poderiam avançar. Nós temos ainda índices absurdos de repetência, nós temos índices de investimento na qualidade dessa educação muito ineficientes, né? E aí o que acontece? Quando esses alunos avançam da educação básica para o ensino superior, eles enfrentam enormes dificuldades. Quando se fala de democracia, muitas vezes se esquece que em todo o ambiente, seja ele educacional ou não, necessita-se de ter uma hierarquia. Mas essa hierarquia precisa de ser democrática, e aí está a não ditatorial, né? Então, na realidade, o que você está falando é perfeito, que vocês também têm que ter voz, mas respeitando, que seria a autoridade, mas a autoridade não só para ter de um lado e não ouvir, não ter o retorno, né, Dalila? Então, acho que isso que a gente vê em alguns colégios, no sistema mesmo educacional, e muitas vezes, por não ter esse feedback de vocês, acaba que não dá certo, não tem como dar, né? Na escola é o lugar, realmente, onde a gente deve aprender sobre democracia, na essência. É muito bom ver jovens envolvidos com a política. Eu acho primeiro que a gente precisa conhecer. Eu acho que muitas vezes a gente não almeja porque a gente não conhece. Sabe aquela velha frase assim, ai, não gosto de política? É um exemplo, porque a gente associa, né, democracia à escolha de candidato, político, e acaba tendo uma ideia assim, muito reducionista, né, muito, é isso, e fecha. Então, acaba que eu não conheço muito bem, né, a gente não expande o conceito de democracia a ponto de me tornar uma pessoa com pensamentos democráticos, com atitudes democráticas. Você está se eximindo do exercício de cidadania. Então a cidadania, nós só vamos construindo, né, a partir do momento em que nós exercitamos. E eu vejo que a escola ainda não está preparada para promover esse exercício de cidadania junto dos alunos, dos professores. Eu acredito piamente nessas práticas. Entretanto, eu volto a dizer, o que falta é a qualificação dos atores para o exercício dessa prática mais democrática, mais participativa, mais responsável, porque a democracia, ela impõe também corresponsabilidade. Você participa, mas você também passa a ser um corresponsável pelos resultados, não é mesmo? A democracia ela é importante, mas cada um tem o seu limite. Um tem que respeitar o espaço do outro. Esse eu acho que é o ponto mais difícil de ser respeitado dentro da escola hoje. É quando o aluno tem que saber o limite dele e o gestor daquela escola também tem que saber o limite dele. É a partir deste limite que surge a democracia, que vai surgir o diálogo e que sempre uma parte vai ter que ceder. Nas escolas, principalmente de uma linha mais tradicionalista, o que nós vemos muitas vezes é uma pessoa manda, né, uma pessoa está à frente e acaba sendo muito o que ela quer. Mas em outras escolas, né, em outras instituições, a gente vê assim também uma linha mais democrática. Depende muito da gestão. Se a gente for parar para pensar, a gente cai muito na gestão, em quem está à frente. Acaba não sendo um critério, né, assim, de escola X ou escola Y, ou uma regra para todos. Mas acontece muito disso. A linha que a escola resolve adotar, uma linha mais socioconstrutivista, uma linha tradicionalista e uma linha democrática, onde todos opinam, onde até o aluno interfere, né, no processo, acaba sendo mais interessante. Mas hoje se fala muito de uma mudança educacional.
de uma mudança participativa, que o aluno tem que ser um ser ativo dentro do processo educacional. E realmente ele tem que ser um ser ativo, mas nós temos que trabalhar muito ao redor deste aluno, na instituição e na família, para que essa democracia aconteça de uma forma equilibrada, porque senão ela vira uma desordem. É isso que você está falando até muito importante, Dalila, se a gente for ver até no contexto familiar, que eu acho que começa na família, quando a família não tem o próprio, né, o equilíbrio em relação a isso, ela não sabe até onde vai, né, vai ser a democracia dela, né, até onde você pode estar e até onde ela manda. Né? Então esse limite a gente percebe que na família hoje em dia está muito perdido também, e isso perpassa para o colégio. Né? Então, e a partir daí que você começa a mudar essa postura, sabendo que você está com seus pais, mas você sabe até onde tem regras, você sabe até onde tem essa democracia de você poder falar, de você questionar, e até onde tem autoridade do seu pai. Né? E no colégio a mesma coisa, reflete, né? E com certeza um reflete no outro. Né? Ainda é um grande problema para as equipes gestoras, porque na realidade, primeiro que os alunos não vivenciam o exercício, porque para você assumir o seu papel cidadão, você precisa exercitar, não é mesmo? Nós estamos aí em meio às eleições. Aí algumas pessoas dizem, eu vou anular o meu voto, eu vou votar em branco, mas se você vota em branco ou você anula, você está se eximindo do exercício de cidadania. Então a cidadania, nós só vamos construindo, né, a partir do momento em que nós exercitamos. E eu vejo que a escola ainda não está preparada para promover esse exercício de cidadania junto dos alunos, dos professores. É certo, então, que o sistema ditatorial escolar é arcaico. O aluno, muitas vezes visto como rebelde, deve ter sua perspectiva mudada, pois é a nova esperança. Mas como então mudar? Olha, uma coisa que eu acho que nem sei se existe mais, um Grêmio Estudantil, as aulas de ética, de filosofia, onde o aluno ele é levado a refletir, né, de sociologia também, você pensar na construção da sociedade, na sociedade como um todo, a participação do indivíduo nessa sociedade. Então, assim, ética, filosofia e sociologia, eu acho que seriam assim os pilares para conseguir aumentar isso. Vejo que, inicialmente, nós poderíamos promover a organização dos grêmios dentro das escolas, né? Os grêmios estudantis são um instrumento democrático legítimo da participação dos alunos nas decisões da escola, não é mesmo? O que a gente observa hoje é que as escolas julgam que a participação dos pais e dos alunos no seu campo se dá pura e simplesmente nas festividades, o que é um grande equívoco, não é mesmo? O pai vai para a festinha da primavera, o pai participa da festinha não sei de quê, e na realidade existem outras ações muito mais relevantes para o desenvolvimento da escola que merecem e precisam da participação dos alunos e das suas famílias. Então eu vejo que a implementação de grêmios estudantis representa-se uma medida muito interessante para se iniciar um processo democrático na escola. Então a escola ela pode favorecer uma educação mais participativa, sim, principalmente através de trabalhos como esse, que vocês participam realmente da busca do conhecimento. Um outro aspecto importante também que eu gostaria de destacar é a participação dos alunos nos conselhos de classe, porque o conselho de classe geralmente ele é um monopólio dos professores, então os professores analisam os alunos, mas o conselho de classe, na verdade, ele tem que se configurar como um instrumento de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem. Então, como instrumento de avaliação, ele precisa do parecer do professor e também do parecer do aluno, para então, posteriormente, avançarmos para uma possível participação dos alunos na elaboração dos seus currículos, sem dúvida alguma. A Escola da Ponte, né, lá de Portugal, trabalha assim mais ou menos nessa linha. Eu acho muito possível. É uma coisa assim muito diferente, imaginar tudo isso, né? Eu poder escolher, eu não digo o meu currículo, mas como essa Escola da Ponte, uma escola que eu admiro muito. Eu chego na escola e hoje eu decido se eu quero aprender matemática, geografia. Eu continuo com a mesma obrigação de aprender matemática, português, geografia. Por que eu não posso optar
né, e principalmente ir além numa matéria que eu gosto muito. Por que às vezes a gente tem que fechar todo mundo como se fosse uma caixinha, numa forminha? Não, a gente tem que andar, né, como formiguinhas, um atrás do outro, fazendo sempre o que todo mundo faz. A Escola da Ponte foi a primeira escola pública do mundo a ter um contrato de autonomia. Em 1976, José Pacheco e um grupo de pais e educadores revoltaram-se contra o que chamaram de fundamentalismo pedagógico do sistema público de ensino e criaram um projeto educativo único, autónomo, a que chamaram de Ponte. Muita violência, os alunos batiam nos professores. Aquela professora que eu substituí tinha ido para o hospital no ano anterior. Eu não quero pintar o quadro mais negro, porque acho que é bastante. Então a história começou assim, não é? Juntando-nos, alguns professores, dentro desta escola, e ao fim de uns 8, 10 anos, os outros professores compreenderam que aquilo que estávamos a fazer fazia obter melhores resultados escolares e fazia dos jovens mais pessoas que viam os outros como pessoas. Então, essa mudança tem que vir do sistema de ensino? Tem, mas as escolas hoje já podem vir renovando o seu currículo, propondo aos alunos uma prática maior, uma aula mais prática, uma aula mais viva, uma aula mais participativa, automaticamente mais democrática. Então, é o que hoje se chamaria de construtivismo. É você construir o seu conhecimento. Isso é muito válido, mas também é perigoso. A escola tem que ter sempre um equilíbrio, porque se você age só através da construção do pensamento, vocês não iriam conseguir realizar uma prova de Enem como vocês tiveram que realizar no final de semana. Então, a construção do conhecimento ela é importante, mas a consolidação desse conhecimento também é importante. Então, a escola ela pode favorecer uma educação mais participativa, sim, principalmente através de trabalhos como esse, que vocês participam realmente da busca do conhecimento, mas nós não podemos lembrar que existe um outro lado que também precisa de ser trabalhado. É sempre os dois lados, né? Sempre os dois lados, sempre o equilíbrio. Até por ter o sistema educacional do jeito que é, né? Tendo que ter um Enem, aí esse é outro papo que a gente sabe que deveria, eu penso que deveria ser avaliado de outra maneira, no teu período todo escolar, como já é feito nos Estados Unidos, você ingressar numa universidade pelo teu currículo, pelas tuas notas, porque não é num dia, 2 que você vai saber realmente. Eu acho muito injusto, Dalila. É um massacre e eu acho que, mas é o que temos atualmente. Só que eu acho que isso tem que ser reavaliado, porque eu, até como psicóloga, emocional, quantos no Enem, eu tenho certeza, que fizeram essa prova, teriam uma nota muito melhor, mas a parte emocional foi tão grande de suar frio, de ficar gelado, de dar branco, e não colocou no papel realmente o que ele seria capaz. Então ele está sendo excluído. Então eu acho que é um processo que exclui. Você não pode, em 2 dias, você analisar se aquela pessoa está competente de estar fazendo um curso. Então, eu acho que isso no futuro tem que ser mudado, tem que ser avaliado durante o processo. Você tem uma criança que está com você desde o maternal, que vai com você a vida inteira. Você tem as notas, vai ter uma avaliação, então vai entrar numa universidade em cima de todo o contexto. Você já tem uma base, né? Então, Dalila, eu acho que você deve pensar também assim, que isso tem que ser revisto. Às vezes o Enem, ele passa a ser até um sistema exclusivo e não inclusivo. É isso aí. Isso né? Ele é exclusivo, ele é para poucos. E aí o governo fica querendo criar cotas e cotas e cotas para resolver um problema que não está nas cotas. Não é o sistema de cotas que vai resolver o problema da entrada na universidade, é a qualidade do ensino básico. Lógico, é a forma de avaliação para a entrada neste ensino. E não simplesmente criar uma forma de cotas. Não vai ser por aí. Eu acho que o sistema de cotas é uma grande maquiagem, né? O sistema de cotas, ele vem meio que para maquiar uma situação de ineficiência da educação básica. A verdade é essa, né? Como nós não temos uma educação fundamental, uma educação básica de qualidade, aí nós vamos abrindo as cotas, os alunos vão chegando às universidades, mas quando eles chegam na universidade, eles não conseguem dar conta das cobranças, das responsabilidades, do nível, né, de amadurecimento que eles devem ter. Então, assim, eu vejo que o sistema de cotas ele precisa ser pensado. Ao mesmo tempo que eu penso que nós somos um país que o ponto de partida não é igual,
para todo mundo, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Realmente não tem as mesmas oportunidades quem estudou a vida inteira numa escola pública se fosse entrar numa universidade sem as cotas. Mas, do outro lado, eu penso que o caminho não é esse. Eu acho que isso é baixar o nível do ensino superior, baixar a qualidade de uma universidade pública. Porque ao invés de eu te ensinar a caminhar, eu estou te levando no colo, sabe? Bom, eu acho que o sistema de cotas, ele é válido para o aluno que sai da escola pública, sim, porque realmente ele não tem muito acesso, mas eu não sei como esse aluno realiza uma prova daquela, eu não sei como esse aluno vai progredir numa universidade. Hoje nós temos cotas para negros, índios e alunos de baixa renda vindos de escola pública, com uma renda de um salário mínimo e meio. Eu não sei se esse aluno consegue se manter, esse aluno de baixa renda consegue se manter numa universidade com o mesmo padrão que vocês se mantêm. Então, eu acho que é uma questão muito individual de cada um. Vão ter alunos que vão ser excelentes vindos de escola pública, vindos de baixa renda. E eu acho que não é por aí. O ideal seria realmente investir no ensino fundamental, que é a base, pegar lá os professores alfabetizadores, serem os melhores da rede, serem capacitados para isso, para que ele começasse desde cedo, principalmente na alfabetização, que é quando eu entro, que eles fizessem a diferença. E aí sim, um ensino fundamental melhor, nada de cota. Todo mundo teria a mesma condição de competir. Tenha estudado na escola privada, tenha estudado na rede pública. Aí sim, aí não importa se eu sou negra, branca, amarela, verde, não importa. Eu tenho capacidade intelectual para competir com qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer condição financeira. Acho que esse é o caminho. Acho que a cota dos negros, para a gente, soa como uma desculpa. Nós estamos desculpando de tudo que nós fizemos no passado. Eu acho que ainda se carrega muita culpa em relação ao negro, ao índio também. E é um sistema que eu não vejo funcionar, não vejo. Não é inclusivo, né? Porque a gente espera que no futuro, como a gente já conversou, né, que não precise mais, que a gente possa ter uma qualidade de base, né, independente do colégio ser público, né? E que venha a base e que ele tenha condição como qualquer outra. E aí vai entrar os bons, os que estudam, que gostam. E o que acontece é isso que você falou, que acaba que é construído pelo telhado. É que nem aquele prédio que a gente constrói sem alicerce. Não tem como. Educação tem que vir da educação infantil, tem que ter base, tem que ter qualidade. E aí esses alunos vão entrar, não vai poder se falar, quando a gente fala até inclusão, né, Dalila? É a mesma coisa. Eu quero um dia que a gente não precisar falar mais de inclusão. Automaticamente o colégio vai ter que ser para todos. A universidade para todos. Isso é democracia. Isso é que é democracia. A gente não precisa estar brigando e falando e criando sistemas, porque ele funciona para todo mundo. Mas, infelizmente, como ainda não é assim, o sistema de cotas é um meio de estar entrando alunos que muitas vezes não entrariam. Mas a gente vai ter que ver, isso ainda está muito no início, como isso vai estar sendo no processo. E quando você tem uma avaliação continuada desse aluno, se esse aluno entrasse na universidade por uma avaliação continuada ao longo do ensino dele, esse aluno ia se empenhar mais ao longo do ensino dele, porque ele ia saber que aquela nota que ele teve no segundo ano do ensino fundamental, ela é fundamental para que ele seja aprovado lá na frente. Que aquele aluno de 5º ano precisa de ter uma boa nota, porque isso vai refletir no futuro dele. Hoje não, hoje a gente vê um sistema de avaliação que é para aprovação imediata, não se pensa nesse sistema a longo prazo. E nós poderíamos melhorar muito a qualidade do aluno em sala de aula, em termos de esforço do professor, porque saberíamos que ao longo do ensino fundamental iria ou não aprovar esse aluno para uma universidade. E não um sistema altamente seletivo que acontece após o ensino médio, em 2 dias, para avaliar o conhecimento que vocês tiveram durante uma vida inteira. E as escolas já poderiam começar com uma inovação dessa forma. Um grande exemplo é esse trabalho que você está realizando. Esse professor arrumou um jeito de abordar o conteúdo que não fosse de forma mecânica. Imagina vocês estudando isso numa sala de aula e sendo cobrado numa prova com pergunta e resposta. Vocês estão aprendendo muito mais buscando e pesquisando, entrevistando pessoas, do que presos numa sala de aula.